Legal. Então, Ah, agora, Vem cá, agora fica na eu, agulha. eu posso começar de novo ou eu posso seguir do que tá e depois a gente editar? O que você prefere? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Depois a gente Ah, edita. então, O problema é então editar tá. essa merda que a gente não sabe depois. Cortar essa porra, esse vídeo depois. Que no Então, outro, o então, outro a gente ficou, acho que 5 minutos para desligar a gravação e ficou no vídeo. Assim, tipo, as pessoas pô, né? entenderam. Então, olha só, você prefere o que você acha que dá menos Eu trabalho? acho que nós já começamos esse podcast já, sem muitas frescuras. Eu acho que a questão do bastidor é legal. Então, nosso querido ouvinte e espectador, já que vocês estão vendo a nossa imagem também, enquanto o Davi Bayer toma um belo um café, é isso? Como é que é o café Isso, português? Me fala do café português. cara, o café português é o seguinte, é um café que ele não vem nada, vem um shot só. Mas como aqui em casa não é exatamente a tradição portuguesa, e sim a Uhum. tradição russa, então segue o café russo. É, Que tem um pouco de urânio para dar um sim, sabor, ele brilha no escuro, muito bom. vodka, assim, Exatamente. um shotzinho de manhã. Oh, Bom, pra quem não sabe, o Davi Bayer está em Lisboa nesse momento, então esse é um programa internacional que atravessa fronteiras internacionais, e eu estou em Franca, Franca com C, não com cedilha, tá? Franca, São Paulo, interior de São Paulo, a terra do calçado e a terra do basquetebol. e como a gente se fala muito, rapaz, olha só, não estou em Lisboa, estou no Porto, é outra Ah, cidade. caralho, é outra cidade, beleza, estou sabendo pra caramba, é bacana, bom demais. Precisamos nos falar mais, hein? É verdade, é verdade. Na verdade, eu não estou em Franca também, eu estou em. Voltei para o Rio agora. E aí, Davi? Muito, muito bom. Cara, é o seguinte, hoje esse programa ele vai ser direcionado para quem? É para quem trabalha numa pequena empresa, numa média empresa, para quem está pensando em abrir uma empresa, e a gente vai falar aí sobre produtos, serviços, sobre experiências ou não, né? Porque o nome do programa é Sem Compromisso. Pode ser que a gente não Sem fale compromisso. sobre nada disso também, né? Pode ser que a gente discuta sobre onde você mora, né? Para ver se por fim eu aprenda de uma vez por todas que você não está em Lisboa, você está em Porto. Olha, temos meia hora para isso, para deixar isso bem claro, ok? Davi, eu acho que hoje a gente pode falar com um cara que tem uma lojinha de açaí e com o dono da Disney. A gente pode falar com todo esse pessoal. Eu acho que tem Opa, conteúdo hoje para o falar com telefone esse vai cara. tocar, então, hein? Hoje o É telefone vai isso. tocar. São linhas abertas, né? E vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova Top Term. A Top Term agora, olha, gente, é impressionante a nova Top Term. Não, ó, Davi, aconteceu um negócio essa semana, cara, que eu falei, cara, isso tem que ser tema do nosso próximo podcast. É um sistema muito simples. Foi uma ação que durou 5 minutos. 5 minutos. Estava eu com a Priscila, minha digníssima esposa, que falar nisso, você não conhece a Priscila ainda, né, cara? Eu não conheço a tua Cara, esposa também. não conhece. Cara, Eu não tem sei nem onde você 18 mora, anos que cara. a gente, porra, não se vê. É Puta que, cara. verdade, cara. Não É pode ter verdade. 18 anos que a gente não se... Não, Tá, não, tem não 18 tem, anos que a não gente faz tem. o programa, A mas gente, a tem... gente teve, a gente teve uma viagem de carnaval, inclusive, daqui a pouco, completa, não sei quantos anos, não lembro que ano que foi isso, É que verdade, é nós verdade. destino, a gente pensou assim, ó, vamos para o sul de Minas. Vamos lá, juventude, E a gente foi para o lugar mais tradicional de carnaval, que é Águas de São Pedro. É Águas de São Pedro que a gente foi. Água de Lindóia. Lindóia. Não, mas Cara, a é gente Águas de rodou. Lindóia, Caxambu, sei lá para que cidade que a gente foi. Cara, a gente visitou os melhores bingos do carnaval. Foi maravilhoso aquilo. Cara, a idade média daquela cidade era 75 anos, mais ou menos, na média, né? 75 anos. E a nossa grande diversão foi tomar água de bebedouro num parque que tinha lá. Não lembro que cidade que era isso. Caxambu, sei lá que cidade que era. Não é à Mas a toa que gente eu já tinha esquecido essa viagem, não é à toa, né? mas quem toma aquela água jamais esquece. Exatamente. Mas então, cara, eu fui para um estabelecimento, fui comprar um pote de açaí. E eu pensei, cara, tudo bem, a pessoa não tem grandes expectativas para um pote de açaí, né?
Você vai comprar um pote de açaí, ia comer em casa, não ia comer no estabelecimento. O fato curioso é, quando eu entrei, do momento que eu entrei no estabelecimento, do momento que eu saí com o meu produto na mão, nós não conversamos com o atendente. Não houve interação com o atendente. Ela nos Como é que foi isso? Mas foi self-service no negócio? Como é que foi isso? Praticamente, é um self-service com um ser humano, né? Mas é assim, a gente chegou, o balcão, eu falei, quero essa aqui. A tela pegou, passou o pedido lá para dentro, ficou assim, parou, falou, a gente vai esperar. Aí esperamos, aí o pedido chegou, ela entregou o pedido na nossa mão e fomos embora. Não é que eu me sinta carente, não é um nível de carência que eu tenho em relação a isso. Mas eu fiquei pensando na experiência que esses estabelecimentos, que os estabelecimentos, de uma forma geral, oferecem para o seu cliente, né? E não que eu tivesse, como falei, uma expectativa gigantesca em receber ela me receberia com um abraço ou com um beijo, ou no momento que eu fizesse um pedido do açaí, dançarinas sairiam da cozinha. Esse é o 100º açaí, você ganhou um iPhone, né? Exatamente. Eu não imaginava que isso aconteceria. Mas eu imaginava pelo menos uma gentileza, pelo menos uma recepção, pelo menos alguma apresentação do cardápio, pelo menos uma pergunta de, se é a primeira vez que vocês estão vindo aqui, você sabe como é que funciona a casa? Aqui a gente vende açaí, não tem muita coisa para funcionar, mas de repente explicar o cardápio, explicar alguma outra coisa. E isso ficou me martelando na cabeça, cara. E aí eu fiquei pensando o quanto os donos têm olhado para os seus porcos, né? Aquele ditado, né, do olho do dono engorda o porco, né? O quanto que as pessoas têm realmente olhado para o seu estabelecimento e entendido quais são as expectativas do cliente para tentar justamente superar essa expectativa, né? Igualar a expectativa do cliente. Tem uma equaçãozinha simples nessa história, né? Todo mundo tem uma percepção, né? Então, tem uma percepção sobre alguma interação, qualquer interação. E você tem uma expectativa sobre essas interações, né? Aqui vai aparecer, vou ver se dependendo da nossa habilidade de edição, vai aparecer umas palavrinhas agora no vídeo. Mas não conte com isso, não conte com isso. Mas então o nosso espectador, ele imagina. Exatamente. Percepção, expectativa, sinalzinho de igual, satisfação. Então, no caso, a minha expectativa não era muito alta, mas a minha percepção foi horrível. Ou seja, a minha satisfação está numa nota muito baixa, né? Quando é que ocorre essa satisfação? Cara, quando eu percebo um negócio diferente. Quando eu percebo que não esperava isso, cara, que legal. Nossa, ela me deu essa sugestão que eu não tinha experimentado. Ela me trouxe uma nova possibilidade de misturas. Ela me disse sobre uma outra parte do cardápio que de repente eu não conhecia, para um outro momento que eu viesse a consumir. Ela poderia falar um pouco sobre a própria matéria-prima dela, que açaí que ela usa, por que esse açaí, de repente, pode ser bom, por que ele é legal, que outras opções que eu posso ter em relação a isso. Ou simplesmente podia perguntar como é que a gente estava, se estava tudo certo, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, o quanto que as empresas estão preocupadas ou têm pensado sobre esse nível de expectativa que os clientes dele têm e a percepção que eles estão gerando nesse cliente. Embora essa percepção ela seja muito, talvez inconstante. Eu tenho uma percepção, outra pessoa passou por lá, normal, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu tenho ficado com isso, né? E eu fiquei pensando isso, eu trouxe para a gente discutir. Exato. Isso que você falou dessa percepção, expectativa, é justamente a diferença entre preço e valor, né? Porque preço é aquilo que a pessoa paga, o valor é aquilo que ela recebe, né? Então, se ela recebe mais do que ela sentiu que ela pagou, aí o teu business, ele é de ouro, né? Porque é isso que a gente... E cada um tem suas percepções, cada um tem suas expectativas. Mas se você, como empreendedor, está sempre comprometido em entregar mais do que aquilo que você recebeu, esse é o game vale para tudo, né? Para a lojinha de açaí, para tudo.
E por que que a gente falou de que poderia servir para o dono da Disney, né? Não que eu tenha uma expectativa que o dono da Disney vai assistir o nosso podcast, né? Ele até O falou seu Walt Disney, o seu Walt Disney. seu Walt Disney Carreiro, o seu Walt Disney, eu tenho até a expectativa que um dia ele assista, né? Tomara que a gente chegue lá. Mas é porque eu acho legal esse conceito da Disney, apesar de a gente estar falando de uma mega organização, né, de uma grande empresa, esse conceito da Disney ele é um conceito legal de atendimento. Eu não vou me esticar muito nisso, porque existe muito material sobre isso. Eu acho que até vou colocar alguma coisa na descrição do vídeo. Saiu na Exame 5 lições da Disney para encantar os seus clientes, né? Mas, de uma forma geral, a Disney ela foi pensada e eu acho que o Walt Disney ele não chegou, acho que pelo que eu sei, ele não chegou a presenciar isso. Acho que ele morreu antes da inauguração da Disneyland, se não me engano. Uhum. Mas a Disney ela foi desenhada e foi toda arquitetada para que ela fosse um lugar mágico, né? Um lugar de experiência fora do comum, né? Um lugar que mexe com sensações mesmo, né? Com emoções. Então, cada passo, cada cenário, cada momento do cara ali é um momento para estimular várias emoções. Emoções de aventura, emoção né, de amorosidade, de generosidade, de confraternização. Então, tudo isso é pensado, né? E a Disney ela tem um conceito, cara, que eu já usei em treinamento de vendas, que eu acho muito legal, assim, para um estabelecimento comercial. Eles têm um conceito de dentro do palco e fora do palco. O que é fora do palco? Fora do palco é qualquer lugar onde o cliente ele não tem acesso a você, ele não está te vendo. Então, ele não sabe... são os bastidores, né? É onde o Pateta ele está colocando a máscara dele, é onde a Cinderela está fumando um cigarro, e não acredito que ela faça isso. É onde, sei lá, cara, é onde você está destruindo sonhos, você está destruindo sonhos aqui nesse vídeo. Nós estamos no bastidor, nós estamos no bastidor. É onde o príncipe ele dá uma coçada nas partes, e essas coisas vão acontecendo. Onde as pessoas choram, onde as pessoas ligam para as famílias ou discutem ou falam de assuntos pessoais. Quando eles estão no personagem, eles saem dos bastidores, e o palco da Disney é qualquer lugar, né? O palco da Disney é qualquer lugar onde eles sejam vistos ou ouvidos pelos clientes. Exato. Então, a Cinderela, a partir do momento que ela sai do bastidor, cara, ela é a Cinderela. E a Cinderela, cara, ela não tem preguiça de tirar foto. A Cinderela é uma princesa. A Cinderela, ela é extremamente, né? Cara, ela é um personagem, né? Então, aquela atriz, ela não tem direito de sentir calor, ela até vai sentir calor, vai sentir tudo, mas ela está vivendo aquele momento. O Pateta, ele tem que ser o Pateta, independente se uma criança chega e dá um chute na canela dele e qualquer coisa. Ou seja, a partir do momento que você é visto pelo cliente, começa a experiência. E eu acho que isso é um conceito muito legal de se trabalhar, né? E isso, cara, exige muito treinamento, né? Exige. E Diogo, pode falar. Não, eu falava isso, né? Que exige muita dedicação, né? O cara, para fazer isso, ele tem que saber muito a missão dele ali, cara. Ele tem que saber qual é que é a do Pateta mesmo. Então, eu sou o Pateta, beleza. O que o Pateta faria nessa situação, né? Como é ser o Pateta e encarnar essa personagem de tal forma que eu não gere uma dúvida nas pessoas, né, sobre a forma que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso contribui muito com a experiência, né? Todos ali sabem a sua missão, todos ali sabem o seu papel ali dentro, né? E sabem o quanto que deve ser frustrante essa magia ser quebrada, né? Se essa magia ela for interrompida por um ato sei lá, de descontrole, né? Ou um ato que fuja, né, dessa magia, que fuja do propósito da Disney, que é do encanto. Pô, Diogo, muito legal você trazer o exemplo da Disney para comparar com algo que aconteceu em Franca,
Porque isso realmente exato, porque isso mostra dois opostos, mas que não são tão distantes. Aliás, eles são distantes, mas eles têm conexão. E é isso que a pessoa que está assistindo agora, gente, essa é a mensagem legal, que existem os grandes exemplos, mas como é que a gente pode replicar isso no nosso dia a dia, usando o exemplo, caramba, da Disney, né? Então, eu acho que a grande lição da Disney é o seguinte, ela entendeu que ela tem um produto, que o produto se chama Vamos ter o melhor parque temático do mundo. Esse é o grande produto da Disney. Só que esse produto, ele precisa de serviços, que o serviço, ele precisa dessa magia, da Cinderela ser a Cinderela, do Mickey ser o Mickey, e ninguém vê a manutenção daquilo, porque existe uma coisa de entrega de sonhos ali, ninguém vê o caminhão com a troca de roupa, não vê, existe uma logística toda para ter esse conceito realmente do serviço. Aí quando você tem um produto, você tem um serviço, você gera experiência. E essa experiência que vai gerar percepção de valor muito distante do preço. Por isso que as pessoas, parece que a Disney, quando as pessoas falam da Disney, não parece que elas estão falando de uma empresa, parece que elas estão falando de um lugar mágico. Porra, mas aquilo é uma empresa. Terra, né, cara? É um ponto à parte na Terra. Parece que eu estou indo para um mundo de fantasia, mas, cara, é uma empresa, né? Uma empresa que visa lucro, que tem um organograma muito complexo, né? Com uma série Todo mundo ali sabe o que está fazendo. Todo mundo sabe o que está fazendo, e talvez esse seja o diferencial para gerar essa experiência, né? Eu penso o seguinte, um outro exemplo que a gente pode trazer é o Cirque du Soleil, né, cara? O Cirque du Soleil... mas vamos continuar na Disney só mais um pouquinho? Vamos. Porque eu acho que a Disney tem muito potencial para a gente... Tem uma limonada desse limão aí. Uma limonada mágica. Exato, tem. Porque quando a gente fala sobre essa questão de produtos e serviços e como é que a gente vai gerar experiência, a gente está falando o seguinte, como é que você pode jogar isso no teu dia a dia? Digamos, você tem aí essa loja de açaí e você tem o teu produto, que é o açaí. Aí você, Diogo, você foi lá, ligou para a loja de açaí. Eu não quero mais ir naquela loja porque a atendente, ela não olha no meu olho, ela não tem o... Então eu vou pedir em casa esse açaí. Você chega, recebe o açaí em casa, tem um entregador. Esse entregador, como é que ele vai te atender? Então é o seguinte, você tem lá o empreendedor, né? O empresário, que ele é o dono da loja de açaí. O produto dele é o melhor açaí do mundo. Só que a entrega do açaí na tua casa também faz parte da experiência. Então, como é que esse entregador ele vai fazer o serviço dele? Se ele for da tua estrutura, da estrutura da loja, você precisa treinar. Se ele for terceirizado, você precisa treinar esse cara mais ainda. Porque se o cliente não gostar do entregador, ele não vai falar mal do entregador, ele vai falar mal da loja. Então, isso faz parte. Ele tem que seguir padrões, né, cara? Tem que seguir. Por isso que grandes redes, por exemplo, né, redes de supermercado ou grandes lojistas, eles têm padrões muito rígidos para os seus fornecedores, porque isso vai influenciar na entrega, né? Exato. E a Disney, de novo, dá uma aula sobre isso, porque a Disney ela tem uma visão macro e uma visão micro sobre experiência, né? Sempre lembrando, experiência é combinação de produto e serviço, né? Ela tem uma visão macro e micro. Assim, o que seria a visão macro? A visão macro seria o seguinte: bom, nós temos o melhor parque temático do mundo. Acontece que as pessoas precisam chegar nesse parque temático, porque acho que a maioria das pessoas que vão lá não são habitantes de Orlando, né? Elas precisam viajar, elas precisam de um avião para chegar lá, seja americano ou seja voos internacionais. E aí o seguinte, a Disney não tem uma companhia aérea, você não compra passagem aérea na companhia, você compra American Airlines, United, enfim. Isso é como se fosse um entregador lá do açaí, né? É um terceirizado. Só que a Disney ela precisa agir muito ali sincronizada com esse parceiro. Ela precisa ver que esse parceiro está atendendo um cliente dela. Então, se vai atender um cliente dela, ela tem que estar ligada com esse parceiro, com esse fornecedor. Então, não é coincidência também que a Disney fala o seguinte: nós temos uma promoção aqui para você comprar
as entradas do parque nesse dia, até esse dia, e aí você também vai ficar hospedado aqui no nosso hotel desse dia até esse dia, e aí a companhia aérea lança uma promoção também nos mesmos dias. Então não é coincidência que a mágica acontece, né? Existe ali uma troca de informação, existe ali, está tudo muito sincronizado para as coisas acontecerem, para a coisa dar certo. Para que essa percepção, né, ela seja o mais uniforme possível. Porque imagina você contando para mim, por exemplo, sobre uma viagem que você fez um passeio que você fez para Disney. E aí, Davi, como é que foi? Ah, cara, a Disney é legal, mas a viagem foi uma merda, cara. Putz, deu tudo errado, o voo foi ruim, o hotel não foi legal. A Disney é até legal e tudo, mas, nossa, eu fiquei muito chateado por conta disso. Pronto, cara. A Disney fez tudo aquilo e não conseguiu, cara. Não conseguiu salvar a tua viagem, né? Então, tudo isso... Exato. E aí o seu Walt Disney, o seu CEO da Disney, lá o Mickey Mouse, que assina os cheques ali dentro, ele precisa ficar preocupado realmente como é que o fornecedor dele, como é que o parceiro dele vai atender o cliente dele. Essa é uma visão macro. E aí você que está em Franca, na lojinha de Franca... Pois é, o que a gente pode falar para o CEO do açaí lá da avenida? O que a gente pode falar é o seguinte, como é que, nessa visão macro, a gente ainda está nessa visão macro, como é que são os parceiros, se ele tem algum parceiro dele ou algum fornecedor dele que atenda o cliente dele, por exemplo, vamos supor que tem um restaurante lá em Franca, e aí ele tem o lugar, o parking, né, o valet park, né, que você deixa lá para o cara estacionar. Como é que esse cara atende? Como é que esse cara chega na loja? Enfim, como é que você está se comunicando com o teu cliente, né? Como é que o teu cliente chega até você? Como é que é a comunicação? Como é que é o pós-venda? Porque eu digo também que não existe o pós-venda, né? Tem a pré-próxima venda. Então, como é que é toda essa comunicação? E aí você tem o seguinte, que é a visão mais micro, né? Essa é a visão macro. Como é que os meus parceiros se relacionam com o meu cliente? Como é que o meu fornecedor se relaciona com o meu cliente? E tem uma visão micro, que a visão micro é o seguinte, cara, como é que o meu funcionário tem autonomia para resolver qualquer problema dentro da minha loja? Como é que o meu garçom tem autonomia para resolver qualquer problema dentro do meu restaurante? E aí você volta para a Disney, né? Como é que a Disney resolve isso? Você está ali no parque de diversões com seu lindo chapéu do Mickey Mouse e você está andando na montanha-russa e, cara, o negócio voa. Você perdeu o teu chapéu, você acabou de comprar aquilo. Aí você sai da montanha-russa e fala, cara, perdi meu chapéu maravilhoso que me deixava igual o Mickey Mouse. E aí você vai na lojinha, conta essa história, comprei aqui agora, tudo. O funcionário lá, ele tem autonomia para falar o seguinte, cara, tá aqui um novo chapéu. E não precisa chamar o gerente, não precisa ligar, fazer várias ligações. Não, ele tem autonomia para isso. E aí, vamos voltar para Franca. Peguei o avião, fui para Franca. Será que o teu garçom tem autonomia de resolver alguma coisa? Será que o teu vendedor tem autonomia de... Será que você tem autonomia? Será que você dá essa autonomia para as pessoas? Ou você tem que falar com o gerente? Putz, cara, esse negócio de falar com o gerente acabou, cara. Acabou. Só quando o gerente ficou louco e ele tem que dar desconto para todo mundo. Mas esse negócio, tudo que atrasar essa comunicação, cara, você perdeu tempo, você perdeu o time, é aquele momento que você tinha para surpreender, né? E isso, cara, se faz, as pessoas colocam muito dessa responsabilidade no feeling do funcionário, né? Esse cara atende bem, ou o outro atende mal. Cara, eu acho que existem pessoas que têm mais talentos para atendimento do que outras, mas a culpa ou a responsabilidade de ter essa pessoa treinada, dessa pessoa ter a sua missão muito bem esclarecida, e a sua própria missão como funcionário, mas a sua missão também como loja, como empresa. Ela tem que ter isso muito bem certo na cabeça dela. Ela só vai conseguir ter essa autonomia se ela souber, cara. Ela tem que saber quais são os limites dela, né? Ela tem que saber o quanto que a loja ganha com isso. Porque tem muita gente também, Davi, que às vezes até o dono dá essa autonomia,
Mas o cara não faz. Por quê? Porque eu acho que ele não gosta muito de servir. Talvez ele tenha alguma. Ele precisa trabalhar isso um pouco, né? Ele tem dificuldades em servir. Ele pensa que se ele fosse dono, talvez ele não daria esse chapéu de volta, né? Se ele, Aham. pô, mas o cara é louco, vai dar um chapéu de volta, o cara perdeu porque ele é um retardado, ele não devia ter subido com o chapéu. Eu não É. subiria com o chapéu, então eu não vou dar isso. Cara, existe uma visão pessoal, e a Cinderela não pode dar visões pessoais, o Pateta não pode dar uma visão pessoal, né? Naquele momento é a cena, naquele momento é o palco, naquele momento é a missão do que a empresa está se dispondo a fazer. Então esse cara ele precisa realmente se preocupar com isso. Eu vou te dizer o seguinte: se você não for muito preocupado com o serviço que você está gerando, em pouco tempo você vai ser substituído por um robô. Porque o robô, ele simplesmente ele é programado para fazer A, levar A para B com excelência. Ele não quer saber se... Enfim, ele não tem como gerar mais do que isso. Ele vai fazer A para o B com excelência. Agora, o nosso papel, o papel do humano, assim como a gente vai se perpetuar no mercado de trabalho, é quando a gente se importa. O robô ele não se importa com as pessoas. Ele pode fazer aquilo muito bem, mas ele não se importa. Agora, a gente se importar cara, serviço é servir, né? Vamos pegar aqui a origem da palavra. É você servir alguém, é você servir ao próximo. E não Então, como é existe que... coisa mais nobre que isso, cara. Isso Cara, é muito não nobre. existe. Não existe. Eu vou te falar, o empreendedor, ele é o primeiro servidor público que tem, porque Claro. você vai servir, você não tem garantia nenhuma de retorno, você depende de você fazer o seu trabalho muito bom. Então, se você não é um empreendedor, mas você trabalha numa empresa, cara, você também está ali para servir, senão você vai ser demitido e vão contratar um software, cara, para botar no teu E eu lugar. vou te Então, dizer, ô realmente... Davi, e os softwares, eles não estão mais tão. Vamos pegar o Google Assistente, né? Cara, o Google Assistente está contando piada para você já. Né? Ele conta piada. Se você perguntar como é que ele está, ele vai te responder, ele vai perguntar como é que você está também. Cara, o Google Assistente já está fazendo isso. Ou seja, você pode perder lugar para o Google, cara. Cara, a inteligência artificial, ela foi feita para imitar as nossas emoções. Só que quem é melhor para perceber a emoção do próximo, senão nós mesmos, né? Nós Sim, temos um sim, diferencial. sim. O nosso diferencial é a gente olhar para o cliente e falar o seguinte: pô, será que ele está com cara de confuso? Será que ele está com cara de feliz? Será que ele está com cara de dúvida, de triste, de decepcionado? Cara, as pessoas lá nos Estados Unidos, no Japão, no Vale do Silício, os caras estão quebrando a cabeça para botar isso em algoritmos. Porra, você já nasceu com isso, caceta. Então coloca isso na prática. Você perceber a emoção do teu cliente, esse é o grande software, cara. Agora, você é a cabeça ligando com o coração, né? A decisão que você vai tomar é com aquilo que você percebe daqui. Então, sirva ao teu cliente. Tem um grande produto, tem o melhor produto da cidade, do país, da galáxia, mas, cara, a forma como você vai levar isso tem que ser uma forma servidor, porque isso vai te perpetuar no mercado. Esse é o grande business, cara, esse é o grande business. Se você tem uma lojinha aí que vende camisa, cara, a Amazon vai te tirar do game, cara. O chinês ele vai produzir isso muito mais barato. Se o teu lance é preço, se o teu lance compre de mim, pague 2, leve 5, cara, o chinês ele vai te matar, porque ele pague 2, leve 28, brother. Não tem como competir com esse cara. Agora, a forma como você vai servir é a forma que você vai se diferenciar desse chinês, cara. É verdade. E Davi, eu te digo uma outra coisa, agora falando para quem trabalha, né, para quem não é um empresário, para quem é empregado. Se tem uma coisa que garante a empregabilidade e que vai te garantir a função em qualquer lugar onde você queira trabalhar, é a competência de atendimento, é a competência de servir, é a competência de você encantar. Cara, a pessoa que tem essa competência e que levanta essa bandeira, né, e que mostra e se mostra muito comprometida, a diferença do envolvido e comprometido. Você sabe a diferença do comprometido e do envolvido, né?
Um café da manhã com ovos e bacon, a galinha está envolvida, né? O porco está extremamente comprometido com esse café da manhã. Boa, Né? boa, boa, Então, boa. essa é a diferença do comprometimento, do envolvimento. Cara, você consegue emprego, você consegue trabalho onde você quiser, né? E você está trilhando para um caminho onde provavelmente você Chegou vai o montar o momento teu da próprio vodka, negócio. jogo. Chegou o momento da vodka Yes! agora. Agora vai. Aqui nós temos uma cachaça Sanhaçu, orgânica, diretamente de Pernambuco. Opa, Mas eu não vou tomar agora. Agora no Brasil são 9 horas. Vamos lá. Isso aí. Mas vamos lá, cara. Eu acho que o recado é esse, né, Davi? Agora sim, falando do Circo du Soleil, cara, só uma mudança entre um circo que maltrata leão, que maltrata urso, que tem um cara fazendo assim com um pratinho, para um show, para um espetáculo, né? Ou seja, o açaí ele vai ter que ser um espetáculo? Não, cara, se você pensar nos detalhes, se a tua água for gelada, se a tua embalagem, na hora da entrega, o açaí ele não chegar, você vai ter que tomar o açaí, porque você não pode mais comer, porque ele já está derretido, os ingredientes estão tudo misturados, se você não é generoso naquilo que você entrega, cara, como eu tenho sentido falta de empresas generosas na entrega, né? É tudo muito porcionado, é tudo muito pouco, né? Eles economizam em coisas que não podem economizar, né? E faltam em coisas que são imprescindíveis. Então, seja generoso com o teu cliente, né? Isso não necessariamente, seja criativo, isso não necessariamente vai onerar muito o teu negócio, né? Então, seja generoso, né? Dá algo a mais. A cereja no bolo, cara, ela faz toda a diferença, né? Então, não entrega só o bolo, põe uma cereja, põe uma cobertura bacana, né? Entrega isso com um sorriso, entrega isso com gosto. É diferente. E esse é o grande diferencial do serviço, porque quando você tem o teu diferencial no produto, como é que é o teu diferencial no produto? Você entrega o bolo e o cara compra um e leva dois. Ou seja, isso é muito oneroso, você duplicar o produto. Agora, o serviço você entra no intangível, cara. Você entra no emocional, você entra na criatividade. Então, com muito pouco, você pode fazer muito. Então, você pode colocar pouco dinheiro no game e você vai ter um retorno muito grande. Então, essa questão do serviço, pensem, galera, pensem, porque esse é o grande diferencial. É aí que você está colocando... Look at me, man. Think, man. Exatamente. Você vai estar colocando naquela coisa, peraí, se eu botar aqui 10 centavos, eu vou multiplicar 20 centavos. Você sai desse game só da matemática, cara. Isso daí o teu diferencial está no serviço. Não interessa com que você trabalhe. Pense nisso. Pense nisso. Sem Compromisso 2.0. O seu melhor amigo dos negócios. Legal, cara. Gostei do slogan. E eu vou te falar, cara, olha, a gente começou o primeiro programa, a gente não tinha nome, né? Agora temos o nosso primeiro programa com nome. Sem Compromisso 2.0. Falei isso, foi muito legal, cara. Eu quero agradecer o pessoal que deu um feedback do primeiro vídeo. Foi muito bacana. Eu recebi feedback no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, eu postei lá também. E bacana, cara. Espero que vocês compartilhem aí. Enfim, sempre, toda semana, a gente vai se esforçar muito para trazer um tema que seja bem relevante, que faça sentido no teu negócio e na tua vida. E tragam temas também, né? Tragam temas aí, ideias para a gente falar, porque numa dessa é uma consultoria aí para você que pode surgir, né? Não é muito barato, mas faça a tentativa, eu acho que é legal. Né? Exatamente. Beleza, tá por Davi? aí ainda? Tô aqui. Você que caiu aí. Pois é, entrou uma... É que eu estou fazendo aqui Tô fazendo aqui do celular e às vezes entra chamadas, aí eu tenho que recusar a chamada. Como é que as pessoas não sabem que eu estou? Porque eu não estou ao vivo também, né? É verdade. Agora é o seguinte, audiências, os telefones aqui, a produção está empolvorosa, porque as pessoas querem saber onde está Goldberg, the Cat.
Cara, ele começou aqui como todo início de episódio, porque ele sempre quando eu ligo o Skype, ele aparece. Ele não me dá muita bola durante o dia, mas é só eu ligar a câmera que ele gosta. Então Ele deve ele me ter dá se bola assim. inspirado com a conversa e está fazendo uma reunião com os funcionários agora, né? Um planejamento 2019 com os funcionários dele. Está empreendendo já. Já está empreendendo Ele não esse quis perder gato. tempo. Ele está em algum Davi, um lugar. grande abraço para você, cara. Legal, Diogo. Então, ó, semana que vem estamos juntos novamente, falando sobre algum tema muito importante ou algo muito parecido com isso. Exatamente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e até mais. Tamo junto, até mais, até a próxima. Para 5 minutos para desligar o Davi gravando a chamada. Vamos lá. Exato, meu dedo aqui na tela. Atenção. Atenção. É agora, hein?